Olá, meus alunos, minhas alunas, tudo bem com vocês? Marcelo Marques aqui no canal Gramática com Marcelo Marques para mais uma dica bacana e especial para vocês. Pessoal, antes de falarmos do assunto de hoje, peço a vocês que vai deixando aí o seu like, curta aí o nosso canal, certo? Clique aí no sininho para receber as notificações toda semana, belezinha? Hoje vamos falar de funções sociais da linguagem, um tema que cai aí muito, principalmente no Enem, sobretudo nos concursos também, tá bom? Nas bancas aí dos concursos da vida também cai também muito essa questão da função da linguagem. Mas o Enem tem uma porcentagem muito grande em questão da linguagem. Então nós vamos falar sobre a função da linguagem, a função social da linguagem, e vamos falar primeiramente da função referencial, e também chamada de denotativa, tá? Também chamada de função informativa, ok? Pois a função referencial ela tem como objetivo principal de informar, ou seja, referenciar algo, certo? Então, nós temos aí como exemplo uma notícia de jornal, certo? Uma notícia de jornal muito predominante. Então, ó, na segunda-feira, né, dia 22 de setembro, o real teve maior desvalorização da sua história, enfim. Ou seja, quando você percebe que é uma notícia de jornal, a função predominante é a função referencial, ou também chamada de denotativa, ou também chamada de função informativa. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo disso, ó. Recorde-se que o real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho de 1994. Então tá aí um exemplo da função referencial. Vamos para o segundo exemplo, função emotiva, ou também chamada de função expressiva, tá certo? Como o próprio nome já indica, o emissor aí, ao utilizar essa função, tem como objetivo principal transmitir suas emoções, seus sentimentos e subjetividades por meio, tá, da sua própria opinião. Então, a partir disso, esse tipo de texto vai apresentar a primeira pessoa, vai enfatizar aí o seu caráter pessoal. Muito bem, então vamos para o exemplo. Ó. Meus amores, tenho tantas saudades de vocês. Mas não se preocupem, em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Olha a subjetividade. Olha aí o pronome meus, primeira pessoa, né? Olha outro exemplo. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que tem muito trabalho durante hoje e amanhã. Quero encontrar essa casa em ordem. Combinado? Olha aí de novo, o verbo conseguir está na primeira pessoa. Então percebe aí essa subjetividade da primeira pessoa. Isso faz com que a predominância desse texto ela seja aí uma função emotiva, ou também chamada com expressiva. Agora, pessoal, tem que tomar muito cuidado com a função poética para não se confundir, tá bom? A função poética é a característica nas obras literárias, tá certo? Então, ela vai usar o seu sentido conotativo, certo? O emissor aí preocupa-se de maneira que a mensagem será transmitida, enfim. Vamos para o exemplo aí desse tipo de função poética. Apesar de não ter frequentado a escola, dizia que a avó era um poço de sabedoria. Falava de tudo e sobre tudo e tinha sempre o provérbio debaixo da manga. Olha aí o termo da manga, percebe aí uma figura de linguagem, né? Aí no caso, uma figura conotativa. Isso é o que predomina dentro de uma função poética. Trabalhar com as palavras. A função emotiva, ela trabalha com sentimentos. E a função poética, ela trabalha com as palavras. Então, a função referencial está centrada no referente. A função emotiva está centrada no emissor. A função poética está centrada na mensagem.
Se liguem nisso, tá bom? Vamos para a próxima função, fática. A função fática ela tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem, certo? Por exemplo, faço uma ligação para uma clínica, né? Consultório do Dr. João, bom dia, olha aí, tentando estabelecer um contato, né? Olha outro exemplo, bom dia, precisava de uma consulta para o próximo mês, se possível. Percebe aí que entre o emissor e o receptor está tentando aí, né, uma comunicação. Isso é a função fática, tá certo? Olha agora a função conativa, também chamada de apelativa. Ela tem como característica por uma figura persuasiva, porque a função dela é persuadir, portanto, ela está centrada, né, na persuasão, ou seja, no receptor, tá? No receptor. E então a função dela é exatamente isso. E percebe que os verbos vão estar sempre no imperativo. Ó. Vote em mim. Olha o verbo votar. Entre, não vai se arrepender. É só até amanhã, não perca. Percebe? Uma função apelativa, conativa. Leve 3, pague 2. Função conativa, função apelativa. Belezinha? Vamos para a última função da linguagem, que é a metalinguística, que é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, é uma linguagem que se refere a ela mesma. Por exemplo, escrever é uma forma de expressão gráfica. Isto define o que é escrita, bem como exemplificação, a função metalinguística. Olha só que interessante. Então, se você tem lá uma receita de bolo, uma receita de um doce, uma receita, uma bula de um medicamento, o próprio dicionário, um livro didático e um manual de instrução, a função predominante desta linguagem é o código explicando o próprio código. Belezinha, pessoal? Espero ter sido claro aí com vocês e ter ajudado em mais uma dica semanal aí para vocês. Valeu? De olho na dica, Enem chegando e vamos prestar atenção nessas questões da linguagem que é muito predominante no Enem. E também para os concursos aí, tá? Quem vai prestar os concursos, quem está se preparando para concursos, não deixe de estudar funções da linguagem. Assim também como figuras de linguagem, que vai ser um dos temas que nós vamos gravar e vamos colocar aqui no canal, tá? Aguarde que logo logo teremos também. Embora funções da linguagem é muito grande, nós vamos fazer uma gravação para que isso seja mais reduzido para que o vídeo não fique tão extenso. Beleza, pessoal? Vocês não deixem de fazer o seu comentário, de dar o seu joinha, isso é importante para que o canal cresça. Repasse aí nas suas redes sociais e para os seus amigos. E um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.